Bom dia a todos e todas. Iniciamos aqui a gravação. Eu vou convidar todos os presentes para a gente vir aqui para frente para fazer uma mística. Tá? O que consiste essa mística? Nós temos aqui uma roda. Vocês que estão aí atrás, por favor, venham para frente para ver aqui a mística que nós vamos fazer. Está muito frio? Vamos pedir. Tá, entendi. Vamos pedir para a moça se consegue diminuir aqui a temperatura. Então, vamos nos aquecer aqui, vindo aqui para frente, para fazer a mística, certo? Então, o que consiste essa mística? A gente tem umas palavras de ordem aqui na frente e a gente vai falar, né, e ecoar a nossa voz com todos os que estão aqui presentes. Então, são palavras de ordem. Se você quiser fazer outra palavra de ordem, também fique à vontade, tá? Sobre essa questão da vigilância popular, né? A presença, da questão dos nossos direitos em relação ao meio ambiente, em relação à saúde, em relação ao clima, o direito a ter um clima equilibrado no planeta. Então, se vocês quiserem, podem acompanhar também. Então, pode pegar uma palavra dessa, como, por exemplo, essa aqui, e apresentar aqui para os companheiros demais, e você fala assim, águas para a vida e não para a morte, que é esse texto aqui. E aí todos ecoam essa mesma voz. Então, um puxa a chamada e os demais acompanham falando, tá bom? Vamos ficar aqui em volta da nossa roda? Pelo direito ao clima equilibrado. Pelo direito ao clima equilibrado. Água é sagrada. Água é sagrada. Pelo volume mínimo vital de água. Pelo volume mínimo vital de água. Saneamento é direito humano. Saneamento é direito humano. Saneamento reduz doenças. Saneamento reduz doenças. Saneamento para todos. Saneamento para todos. Água com qualidade e quantidade. Água com qualidade e quantidade. Saneamento reduz doenças. Saneamento reduz doenças. Água para a vida. Água Para a morte. não é para a vida, não para a morte. Água é saúde, é vida. Água é saúde, é vida. Saneamento é necessário. Saneamento é necessário. Saneamento como política para todos. Saneamento como política para todos. Água não é mercadoria. Água não é mercadoria. Saneamento é saúde. Saneamento é saúde. Saneamento faz parte do SUS. Saneamento faz parte do SUS. Água com qualidade para todos. Água com qualidade para todos. Pelas nossas bacias hidrográficas. Pelas nossas bacias hidrográficas. Vamos fazer mais uma? E agora? Agora é a criatividade. Quem quiser pula. Vai de novo, tá? Está na minha camisa. Água é direito. Não mercadoria. Água é direito, não mercadoria. Contra a privatização das águas. Contra a privatização das águas. Justiça social e climática. Justiça social e climática. Água é vida. Água é saúde. Água é saúde. Água é essencial para a vida. Água é essencial para a vida. Água é saúde, água é vida. Água é saúde, água é vida. Água é prioridade para o nosso planeta. Água é prioridade para o nosso planeta. Água é o direito humano. Água é o direito humano. Sem cerrado, sem água, sem vida. Sem cerrado, sem água, sem vida. Contra a coleta em tempo seco. Contra a coleta em tempo seco. Precisamos cuidar dos rios das nossas bacias hidrográficas. Ah, perfeito. Bem, gente, foi muito bom essa discussão com vocês. Vamos voar essa voz. Bem, então nós vamos começar agora a nossa segunda roda de conversa. Né? Essa segunda roda de conversa, a dinâmica que nossa é aqui. O palestrante fale e a gente comente, tá? Pode ter comentários livres, então é importante a participação
Porque nós vamos, todos os integrantes inscritos aqui no evento, nós vamos fazer uma moção que vamos levar à Abrasco, né? Por isso que esse é um evento pré-congresso. Temos também a importância de ser um evento histórico dentro da Abrasco, um encontro de vigilância popular. Ontem, né, o doutor Irmão e outros palestrantes aqui colocaram muito bem essa questão da importância de cunhar esse termo vigilância popular, né, que parte de uma iniciativa da sociedade em falar como está acompanhando e vigilante, né, sobre os processos. Então, a gente chama na primeira roda de conversa agora da manhã, nós temos aqui os nossos debatedores motivadores, que temos, então, compondo essa mesa agora o Adalto, a Rejane, o João Roberto e o Felipe Vagatório, tá? Então, eu chamo aqui para a gente colocar aqui na frente as cadeiras, para que os demais acompanhem, por favor. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Lei 14.026, tá? Falando sobre essa questão do saneamento. Por quê? Hoje, o maior entrave que nós temos para garantir a universalização do saneamento no Brasil, infelizmente, é causado pela Lei 14.026. É uma grande falácia dizer que a 14.026 veio para a universalização. E a gente vai trazer algumas questões aqui. Primeiro, o objetivo da 14.026 nunca foi universalizar. Sempre foi garantir, forçar a privatização do setor saneamento. A 14.026, quando ela foi instituída, ela não teve nem de longe as discussões e os debates que a 11.445 teve. Então, isso é uma questão muito interessante. A Lei 14.026 ela foi estruturada em cima de premissas falsas. Que premissas falsas são essas? Nós temos no Brasil 36 milhões, 35 milhões de pessoas sem água. Os mesmos dados que eles usam para divulgar isso, eu trabalhei esses dados e, batendo com os dados do CONSAB, nós vamos conversar daqui um pouco sobre isso, não eram 36 milhões, não eram 35, eram 36 milhões e meio, que não tinham, não água, redes. E desses 36 milhões, 22 milhões em população rural, que o modelo atual de prestação de serviço não pede. 14,5 em área urbana. E onde estão esses 14,5 em área urbana? São populações praticamente 100% em vulnerabilidade social. E o problema não é saneamento. O saneamento faz parte do problema. O problema é educação, o problema é segurança pública, o problema é moradia, o problema é transporte, o problema é drenagem, o problema é pavimentação. Então, são pessoas que vivem numa condição sub-humana, que não é o saneamento que vai resolver o problema, vai minimizar o problema. Então, para resolver a situação desses 14,5 milhões de pessoas que não têm acesso à água, nós temos que fazer uma ação de política pública integrada, que inclua o saneamento, obviamente. Para vocês terem ideia, como a 14.026 não tinha compromisso nenhum com a universalização, que eles transformaram em universalização as metas do PlanSAB para 2033. O PlanSAB, quando foi feito em 2013, avaliou que não era possível universalizar o Brasil em 20 anos, que era o período de validade dele. Então, estabeleceu metas de atendimento. E as metas eram o quê? 99% de atendimento com água e 90% de esgoto. O que a 14.026 fez? Transformou meta em universalização, excluindo 1% da população de água e excluindo 10% da população de esgoto. E criou uma coisa mais absurda ainda, porque a Lei 11.445 falava em universalização atendendo a 100% da população de uma área. A 14.026, com as suas regulamentações, estabeleceu 99% ou 90% com água ou 90% de esgoto das áreas de contrato. O que acontece com a população que está fora da área de contrato? Fica esquecida, fica invisibilizada. Tá? Para vocês terem ideia, como as premissas falsas ainda, do período de 2002 a 2021, 92% dos recursos totais investidos no Brasil em saneamento foram feitos por instituições públicas.
apenas 8% por privadas. E nesse período todo, de 2002 a 2021, o pessoal fala, o Brasil não avançou. Nós atendemos a mais com água 53,6 milhões de pessoas. Fala, mas isso não garante, gente. Isso é 1,2 vezes a população da Argentina. Isso é 3 vezes a população do Chile. Em 20 anos, o Brasil teria universalizado o Chile 3 vezes, para vocês terem ideia. Teria universalizado a Argentina em 20%. Na parte de esgoto é um pouco maior, 59,2 milhões de pessoas inseridas no sistema. 1,3 e mais de 3 vezes do Chile, 1,3 da Argentina, tá? Para vocês terem ideia com relação ao esgotamento sanitário. Água e esgoto, para vocês terem ideia da grandiosidade, da problemática do Brasil, que você não resolve apenas com legislação, nós tínhamos atendimento em 2021, 177 milhões de pessoas com água e 117 milhões de pessoas com esgoto. Para vocês terem ideia, há apenas no mundo 8 países, inclusive o Brasil, em 2021, que tinham mais de 177 milhões de pessoas. Ou seja, com a população atendida no Brasil em 2021, nós estaríamos universalizando todos os países do planeta, exceto 8. E um deles, desses 8, o Brasil. Né? E na parte de esgoto, nós teríamos apenas 12 países no planeta com mais de 117,3 milhões de pessoas. Só para mostrar que os números são robustos e avançamos muito, principalmente depois da Lei 11.445. Então é uma falácia de que o saneamento não estava avançando no Brasil. A Lei 11.445, a Lei 14.026, ela ainda ignora totalmente a drenagem. Por que ignora? Porque drenagem é insustentável economicamente. Então eles não trouxeram absolutamente nada de novo. Né? A Lei 14.026 também, ela ignora os desafios de universalização. Né? Por quê? Nós temos a intersetorialidade no setor saneamento. Nós não vamos universalizar o saneamento se pensarmos só saneamento. Nós temos que pensar planejamento urbano, nós temos que pensar em inclusão social, nós temos que pensar direito, nós temos que pensar em educação, nós temos que pensar em meio ambiente, temos que pensar em uma infinidade de outras questões que, infelizmente, a Lei 14.026 não busca, e as pessoas que embasaram, que construíram a lei, nunca pensou e nunca teve a ideia. É falsa a ideia de que, com a participação privada, aumenta-se o recurso para o saneamento. Basta ver que os recursos vêm de onde? De bancos públicos. Tá? Então, isso é uma outra falácia de base da 14. O que aconteceu depois da 14.026? Falar um pouquinho dos processos de privatização. Muitos dos processos de privatização que aconteceram não ampliaram as áreas de concessão com água. Como não? Vou dar uns números aqui, que eu trabalhei em vários estudos desses, acompanhei, estudei, para vocês terem ideia. E mais, algumas áreas deixaram de ser atendidas que eram no modelo atual. Para vocês terem ideia, no Piauí, na área de concessão do Piauí, o máximo de população na área atendida vai incluir 214.650 habitantes a mais. E o Piauí é uma das unidades da federação que nós temos um dos menores índices de atendimento com água. Tem cidade no Piauí que a universalização é atender 99% de 25% da população. Porque você tem 25% da população em área urbana e 75% na área rural, e as 75% da área rural estão excluídas. Para vocês terem uma ideia disso. Em Sergipe, na área de concessão, foram excluídas propositalmente 60 comunidades que eram atendidas pela DESO enquanto pública. Então, se você pegar o número de comunidades atendidas no processo de privatização da DESO, tem menos comunidades atendidas do que a DESO informava ao SBIS. Na questão do Piauí,
23,5% da população da área de concessão está fora da concessão. Quem vai atender esses 23,5% da população? Né? Os estudos que embasaram as licitações, eles são estudos falhos, cheios de falhas. Tem pareceres, inclusive, alguns deles feitos por mim, e que estão embasando ações civis públicas, tanto no Piauí, quanto em Sergipe, onde nós estamos questionando falhas grotescas, absurdas, onde há superestimativas de receitas, subestimativas de despesas e subestimativas de investimento. São estudos falsos, são estudos que, e isso aconteceu em Alagoas. Alagoas já tem municípios brigando na justiça para retomar a concessão. Isso aconteceu no Rio. Acabou de ter a concessão, já estão querendo lá quase 1 bilhão, apontando falhas dos estudos. Tá? O que aconteceu nesses contratos especializados? Os desrespeitos às regras contratuais. Assumem e já começam a pedir coisas novas. E o principal desrespeito, o absurdo maior que nós estamos vendo no Brasil, foi colocado aqui já na nossa roda aqui inicial, que é oficializar algo que era provisório, que é a tal de captação em tempo seco. Que diabo é isso, Adalto? É você pegar o esgoto que é lançado em água pluvial e captar e jogar no sistema de esgoto. E considerar isso tratamento, solução de esgoto. Gente, isso é uma maior aberração que nós estamos enfrentando. Outra coisa, olha, o público é incompetente, o público não serve para nada, o público não vai dar conta, nós vamos contra. Assumimos, 33 não é possível, vamos passar para 40, vamos passar para 45. Gente, se eu assinei um contrato dizendo que era 2033 a universalização, eu tenho que respeitar esse contrato. Por que eu era tão bom antes? Por que na hora de privatizar eu era maravilhoso e agora não dou conta? Né? Uma outra questão importantíssima é que o modelo de regionalização proposto, ele vai inviabilizar modelos alternativos de prestação de serviço. Não só eu vou invisibilizar, como eu coloquei agora há pouco, essas populações vão ficar fora, não vão atender 99% da população de tal município, da área de contrato, não do município. E lá no Piauí nós vamos encontrar 75% da população fora. Mas também vai inviabilizar modelos de prestação de serviços alternativos. Como, por exemplo, os CISARES, como, por exemplo, a Central na Bahia. Por quê? Uma comunidade de 100 casas, 120 casas, ela vai ser atendida no modelo privado. As de 20, 30, 40, que não dão sustentabilidade econômica, vão ficar fora. E quem vai atender essas comunidades? Quem vai atender a população rural dispersa? Nós temos no Brasil mais de 20 milhões de população rural dispersa no país. Quem vai atender essa população? Bem, uma outra coisa absurda é um modelo financeiro adotado. Você dá 100%, isso é gravíssimo. O maior problema dos processos de privatização hoje no Brasil é isso. Por quê? Eles fazem investimento total em 8 anos, 10 anos, passam mais 20 anos, 25 anos sem investimento e vão devolver os sistemas daqui a 35 anos totalmente sucateados. Isso é gravíssimo. E a situação é mais grave ainda, como, por exemplo, quando você tem no Piauí o modelo, o reinvestimento proposto é de 22% do que a empresa investir e 0% do ativo que eles vão receber. Gente, imagina, eu estou com um sistema há 60 anos sendo operado e esse sistema, ele não vai ter investimento nenhum de reposição. Como esse sistema vai sobreviver por 35 anos? No estado de Sergipe, a situação é mais cruel ainda. A reposição é 10% de partes do sistema, não é do sistema inteiro. E o PANSAB, o Plano Nacional de Saneamento, estabelece como reposição 2% ao ano. Ou seja, para eu
seguir o plano SAB, eu teria que, em 35 anos, repor 70% dos sistemas numa conta direta. Para vocês terem ideia que esse é o grande problema. Nós estamos privatizando e dizendo, vocês vão devolver os sistemas para a gente daqui 35 anos, sucateados para o contrato. Vocês não são obrigados a reinvestir. Esse é o gravíssimo problema que nós vamos ter daqui 35 anos. Outra coisa fundamental, ampliar os sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, é necessário, mas não é suficiente. Vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos fazendo um trabalho aqui com o pessoal do OIB, numa pesquisa de extensão. Nós temos um número aqui no DF chocante. Se você olhar nos dados oficiais, o DF atende 99% da população com água. Eu vou falar para vocês que nós temos no Distrito Federal hoje quase 500 mil pessoas morando em áreas de limitação de interesse social. Áreas irregulares, favelas. E dessas quase 500 mil pessoas, 250 mil pessoas não têm acesso à água da CAESB. Isso já dá quase 10% da população do Distrito Federal. Tá bom, mano? Gente, agora o que é assustador é que quando você pega os cadastros da CAESB, apenas 72 mil pessoas não têm rede passando na porta da sua casa. Isso quer dizer que nós temos 177 mil pessoas no Distrito Federal com rede na porta da sua casa e não têm acesso à rede. Por quê? Não dão conta de pagar a conta. Isso é gravíssimo. Então não é só botar a rede na porta que vai resolver o problema. Nós temos que trabalhar as questões de soluções para essas populações que não têm. E nós temos no Brasil uma coisa impressionante. Em 2024, nós aprovamos a lei 14.898, que é de tarifa social. E nenhum prestador de serviço regional ou de grande porte ainda implementou essa lei. Eles alegam que vai gerar um desequilíbrio econômico-financeiro. Se vocês acham que essas 177 mil pessoas aqui no DF, que não estão ligadas na rede, estão vivendo sem água, ninguém vive sem água, gente. Elas estão usando água, muitas delas através de ligações clandestinas. Por que não implementar tarifa social, avançando, que nós temos discutido aqui no DF, com tarifa zero, para quem está em vulnerabilidade social, mantendo um controle, um consumo mínimo, um consumo máximo para ser tarifa zero, porque se você deixar, a pessoa abre a torneira e deixa a torneira lá, e aí complica a situação. Mas temos tarifa zero, para dar sustentabilidade a isso. E sem contar, gente, que nós não falamos aqui das mudanças climáticas, que eu gostaria de falar, mas o tempo já está indo embora. Né? A questão dos problemas das mudanças climáticas, nós temos no Distrito Federal, não só aqui, mas no Brasil inteiro, mas fala do DF que eu moro aqui, mas a gente está vendo aí enchentes absurdas no sul. Nós estamos vendo secas históricas no norte. Nós estamos vendo ondas de calores como nunca antes vistas no centro-oeste. Nós estamos vendo ao longo do litoral do Brasil inteiro, né, chuvas como nunca nós tínhamos visto antes. E nós acabamos de ver um congresso eliminar, né, ou seja, derrubar os vetos do presidente Lula com as questões ambientais que nós temos. É uma total dissociação da realidade desse congresso. Eles ignoram a realidade do país, eles ignoram as nossas realidades. Muito obrigada por essa explanação. Nós vamos abrir aqui para o público. Alguém quer fazer alguma questão? Perguntas? Alguém quer? Eu queria só colocar uma questão que foi muito pertinente da hora de ter falado, né? O ONDAS, Adotando ONDAS, que é um observatório, né, uma iniciativa da sociedade civil também, que se organizou, né? E a gente vai ter até um congresso que vem, era bom ter uma palavra sobre isso, né? Isso trata da importância do ONDAS nacionalmente, acho que é importante falar. Mas a questão do problema do tempo seco, né? A gente está observando que nesses contratos privados de concessão,
que estão pipocando, né? A gente fala que está pipocando pelo país a partir da Lei 14.026, numa iniciativa trazendo empresas transnacionais, né? Que acho que o João Roberto vai abordar um pouco isso na fala dele, e que traz prejuízos ao meio ambiente. Prejuízo significativo com poluição das nossas praias, das nossas lagoas, dos nossos rios, né? Uma vez que se admite no contrato que o sistema de drenagem ele seja um veículo, né, de transporte do esgoto. Então, como que a gente pode admitir que os nossos rios, que já estão sendo utilizados há muito tempo, numa promessa de que, trazendo a privatização, iria melhorar as condições das nossas praias e dos nossos rios, mas admite-se nos contratos do coletor de tempo seco. Não como uma medida que na lei 11.445 previa, que era uma medida emergencial, né, num caso de uma calamidade pública, mas não, admite-se lá por 5 anos que se mantenha isso, e se, da forma como está colocado, vai continuar isso, né? Bom dia, eu sou Isolete, sou da Comissão Pastoral da Terra e da Campanha Nacional de Defesa do Cerrado. Você traz uma questão, eu não sei se você pode vir para a mesa, ou eu também não consegui ficar aqui, porque eu estava numa outra atividade, mas a gente tem discutido também, trazendo dessa perspectiva, a questão da concessão das outorgas de água, né? E o quanto que isso tem afetado as populações rurais, né? O aumento da irrigação nas áreas agrícolas, né? Assim, principalmente nessa região oeste da Bahia, Goiás, que tem aumentado muito, mas isso também tem a ver com o uso de águas. As águas dos rios estão ficando insustentáveis para a captação. Eu acredito que isso também impacta diretamente nas cidades e tem a ver com essa discussão do saneamento básico. Então, a gente sempre costuma dizer que as questões, tanto o desmatamento no Cerrado quanto a questão das outorgas, elas são legalizadas e isso acaba afetando diretamente, né, a população rural, mas a população urbana também nessa perspectiva. E aí eu acho que você traz esses elementos da importância da gente discutir clima, saneamento, né? Então, eu acho que é importante estar olhando o materialzinho de vocês também, dentro dessa linha que a gente também tem trabalhado nessa perspectiva. E tem uma experiência da CPT da Bahia, junto com o professor da Universidade Federal do Rio e o Edu, do Instituto Federal, que é o mapeamento dessas águas, do volume de redução de águas, né, que a gente chama da cartografia social das águas. Que são experiências importantes para a gente sentir até que ponto a gente está chegando. Eu acho que é uma experiência também para a gente ver e fazer um levantamento do saneamento nas áreas vulnerabilizadas urbanas também. Obrigada. Quais as propostas que nós temos para reduzir os impactos da Lei 14.026? Nós estamos propondo, o ONGA está propondo uma discussão, no início do ano que vem, apresentar no Congresso através de alguns grupos, alguns parlamentares, uma lei que foi falada aqui da questão da outorga, né, da outorga onerosa. A outorga onerosa é a cenoura que a gente vê na história. Então, a nossa proposta é que a outorga onerosa ela seja não aplicada no ano inicial, mas que ela seja aplicada ao longo dos 35 anos de concessão. E que tenha uma destinação, atender populações excluídas das áreas de concessão. Eu afirmo para vocês, se mudar só isso, nós vamos acabar com as privatizações no Brasil. Porque os prefeitos hoje querem botar a mão no dinheiro, os governadores querem botar a mão no dinheiro no dia seguinte da privatização para fazer o que eles querem. Na hora que eles não puderem fazer isso, vai tudo mudar. Nós temos que trabalhar estudos, gente, que tratem a integralidade da área e apresentem a solução viável para 100%, mesmo que a área de concessão não abranja. Nos estudos originais tem que ter soluções para atender todo mundo. E quais as maneiras de atender a todo mundo? Para garantir construções de soluções alternativas que 100% da população seja efetivamente atendida. Se nós abrirmos mão dos planos municipais de saneamento básico que trabalhavam 100%, nós estamos abrindo mão de garantir a universalização do setor de saneamento no Brasil. Nós vamos passar agora para a Rejane, né, da Cooperação Social da presidente Otávio Luz, que também está como presidente, né, do Comitê de Bacia importante aqui no Brasil. Bom dia. Como a Adriana falou,
Eu sou geógrafa, né? Trabalho na cooperação social da presidência da Fiocruz, também sou do Observatório da Bacia Hidrográfica do Canal da Cunha e estou presidenta do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, onde, por exemplo, a privatização no Rio de Janeiro excluiu as áreas rurais, mas existem formas para que o saneamento possa chegar nessas áreas. Mas pensando, né, quando a gente fala de saneamento é falar de meio ambiente, é falar desse cuidado com as nossas águas, né? Porque é muito interessante quando a gente fala da água, né? O direito humano à água, a água com qualidade, e se a gente perguntar para uma parcela, a água vem da bica, né? A água não vem da bica, ela vem dos nossos rios. E se os nossos rios estão poluídos, logo nós estaremos bebendo água sem qualidade. A gente não tem uma legislação para ver contaminantes emergentes na água que a gente bebe, por exemplo. E sabe que na água que a gente bebe existe microplástico, por exemplo. E aí nós não sabemos. Então, ainda tem esse processo aí que estamos vivendo e pensar em legislação, que não existe legislação no Brasil, pensando nos contaminantes emergentes, análise de contaminantes emergentes na água que nós bebemos, é mais uma questão de saúde que estamos vivendo. Quando a gente fala, né, a Adriana trouxe essa questão, né, das nossas bacias hidrográficas, o trabalho que a gente realiza no observatório é pensar o caminho das águas. E pensar o caminho das águas é pensar da montante, que são as áreas mais altas, para as usantes, que são as áreas mais baixas. Rio de Janeiro, por exemplo, nós bebemos água do Guandu, que é um rio federal. São Paulo depois da privatização, acabou de dizer que vai precisar de mais água. Se fechar lá, Rio de Janeiro, 8 municípios do estado do Rio de Janeiro ficam sem água. Que é a parte leste da oeste da Baía de Guanabara, porque o leste utiliza a água da própria bacia da Baía de Guanabara. E isso, por que está falando isso? Porque isso, se a gente não pensar nos nossos rios, nas qualidades dos nossos rios, Rio de Janeiro tem água? Tem, a gente tem uma bacia hidrográfica da Baía de Guanabara, mas a maioria dos nossos rios estão contaminados. Com o quê? Com esgotamento sanitário, que está sendo cobrado nas nossas contas. Mas eles não estão fazendo tratamento. Estão fazendo propostas de coleta em tempo seco. E os nossos rios vão continuar contaminados. Isso significa que a gente vai ter que pegar... 8 municípios recebem água de outra bacia hidrográfica, não da própria bacia. E é por isso que a gente precisa pensar o caminho das águas. Como é que a gente melhora esse processo? E aí, quando a gente fala do direito humano à água, ao saneamento, quando a gente vai falar aí das zonas de sacrifício, que são as favelas e periferias, o que vai acontecer? Historicamente, essa população, ela não teve direito ao saneamento. Não é de agora, não é este momento. Só que o que disseram que ia resolver. Vamos privatizar que vai resolver. E uma parcela considerável, nós temos uma pesquisa que a gente faz no território das favelas do Rio. Hoje, pós-privatização, as pessoas estão tendo menos acesso à água. Então, ela tinha 4 vezes na semana, ela está 2. Então, piorou para a parcela que historicamente já não tinha. E no Rio de Janeiro tem um adendo. Não são todas as favelas que estão incluídas no processo de concessão. Então, quando eles disserem assim, estamos 90% saneados, significa que a população favelada e periférica está sem o saneamento. E a gente pode pensar quais são existem tecnologias baseadas na natureza, todo mundo aqui ganhou a cartilha, né, das tecnologias. A gente tem um trabalho, né, no Complexo do Lins,
fazendo soluções baseadas na natureza, como bacia de evapotranspiração, uma parcela da população na bacia hidrográfica do Canal do Cunha, que mora nas áreas mais altas, que ainda tem cobertura vegetal, utiliza água de nascente. Não para beber, mas para fazer, para lavar roupa, para lavar louça, para limpar a casa. Mas, quando se fala de favela, nem isso querem pensar. A gente teve aí a maior chacina do Brasil no Complexo do Alemão, e quando a gente vê a reportagem, eles colocam a cobertura vegetal que tem lá, uma área, né, dali da Serra da Misericórdia, como um problema. Como se tivesse que tirar todas aquelas árvores, áreas que têm nascentes, que uma parcela da população que está mais próxima da nascente utiliza como um problema. Porque nem isso a população favelada tem direito. Eles vão dizer, para quê? Para que árvore nesse território? Mas essa cobertura vegetal garante as nascentes. Se tiver, não tem mais nascentes naquele território. E aí essa parcela que utiliza a água vai ficar sem essa água também. Então é pensar como... E aí a gente está falando aqui de água, esgoto, né? Mas se a gente for falar dos componentes, outro problema do saneamento, o lixo, né? O resíduo sólido é outro problema nos territórios de favela. Por quê? Porque a coleta nesses territórios não é adequada também. Então a gente fala água de qualidade, mas se o lixo está lá, vai ter os vetores e as pessoas vão adoecer. Mas não quer se discutir. E aí, por isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui falando, pensando e dialogando. E aí, quando a gente fala de favela, a gente vai falar de uma parte da população que é o quê? Sua maioria negra, ou não branca. E aí, a gente vai, mais uma vez, chegar no racismo ambiental. E aí tivemos uma legislação que veio para discutir o saneamento, que amplia o racismo ambiental para a população periférica e favelada. Pensando, né? E tem uma outra parcela, né? Você falou do mínimo vital, toda essa discussão. Algumas favelas, principalmente nas áreas mais baixas, lá no Rio de Janeiro tem o case de sucesso da empresa, que é a Barreira do Vasco. Qual é o problema? O empobrecimento dessa família. Quando a pessoa, historicamente, ela não paga a água. Aí as pessoas falam, não paga. Porque foi ela que construiu. Ela pagou alguém para colocar o cano, ela comprou o cano, ela só tem água na casa dela porque ela fez a ligação, porque ela comprou a bomba, porque ela paga a luz para a bomba trazer água para a casa dela. Então ela não paga sim. Porque se o cano estourar, é ela que vai resolver. Se o fio queima, é ela que vai fazer. Então, historicamente, ela paga. Só que ela que teve que resolver essa questão ali. E aí, agora, vai ter que pagar água. E é muito interessante que a pessoa chega, tem um hidrômetro na porta dela, no cano que ela pagou. Aquele dinheiro foi feito com o dinheiro dela. E aí, isso vai impactar o orçamento dessa família. Agora vamos escolher se vai comprar, se vai pagar água, se vai se alimentar, mas sem água você não se alimenta, porque você precisa do alimento, da água para cozinhar. Então a gente vai pensando nessa construção e quanto eles vão prejudicando, né? E quando a gente já falou aqui, vulnerabilizadas, né? E eu sempre faço questão de dizer por que a gente fala vulnerabilizada. A população favelada e periférica, ela não é vulnerável. Ela é vulnerabilizada quando o saneamento não chega com qualidade, quando os serviços públicos não chegam com qualidade. Porque quem aqui está coletando o próprio lixo? Quem aqui está tratando o próprio esgoto? Então, quando isso não chega no território, está vulnerabilizando e prejudicando ainda mais a vida da população favelada e periférica. Existem soluções, sim. Com esse congresso vai ficar difícil. Mas não é só esse congresso. Quando a gente fala de saneamento, a gente está falando de município, a responsabilidade é deles. Mas os prefeitos querem dinheiro para fazer o que querem. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a privatização
o dinheiro foi para as prefeituras, para os prefeitos, eles fizeram o que eles quiseram com aquele dinheiro. Aquele dinheiro não precisou voltar para o saneamento. Então, você faz uma privatização da forma mais absurda, no meio de uma pandemia, que essa foi a forma de privatização do Estado do Rio de Janeiro, da água e do esgoto. O dinheiro foi para os prefeitos e eles fizeram o que eles quiseram com aquele dinheiro. Esse dinheiro não voltou para o saneamento. E aí, falou quais são as soluções, né? Os comitês de bacia estão atuando nas áreas rurais. Por quê? Uma parte do dinheiro dos comitês, que é de outorga, vai para os comitês de bacias, e aí a gente tem que 25% precisa retornar em saneamento básico. No Rio de Janeiro, pós-privatização, os comitês não podem investir nas áreas urbanas, porque é de responsabilidade das concessionárias. Mesmo que elas não entrem, é um problema. Na capital, a gente conseguiu fazer em áreas de quilombos. Por quê? Porque a área de quilombo não é considerada urbana. E aí nós conseguimos. Foram instalados pelo Comitê da Baía de Guanabara, que não é o comitê que tem mais dinheiro. O comitê que tem mais dinheiro é o Guandu, porque é o que abastece a maior parte da região metropolitana, a maior parte da região metropolitana. O Guandu também, que é o Sanear BG, tem o Sanear Guandu. Então, foram instalados biodigestores nas áreas rurais. Então, os comitês de bacias estão conseguindo fazer esse processo, fazer a instalação nas áreas rurais. Mas o dinheiro do comitê de bacias vai resolver tudo? Não. O BG agora, esse ano, da Baía de Guanabara, já instalou 1.881 biodigestores. Mas não dá conta que 80% da população do estado do Rio de Janeiro está dentro da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara. 1.800 é muito pouco, penso próximo da realidade. Os comitês de bacias conseguem fazer, né, com dinheiro público, fazer essas ações, mas ele não vai dar conta. E aí, de novo, a gente vai ter que voltar para o poder público e exigir aí dos municípios que eles cumpram a sua função. Que dá errado, já deu, né? Já estou falando aqui, vai sendo falado, a privatização, ela já deu muito errado. O João vai falar, né? A Egea está quase dona de todas as águas desse país. Eu fui para Manaus, são eles também, naquela região. Então, a gente pensar que existe, primeiro, pensar na bacia hidrográfica, né? Não é a ponta do rio, é o rio inteiro. E aí você consegue. A gente está aqui, o Rio de Janeiro, eu vi na televisão porque teve uma chuva intensa, então teve muitas áreas de alagamentos aqui nessa região, mas no Rio tem uma população que está embaixo d'água nesse momento, aonde esse esgoto está dentro da casa da pessoa, porque ela volta pelo ralo e ela volta pelo vaso. Então, o colapso climático impacta diferentemente a população. Nós não vamos ser atingidos e atingidas da mesma forma. Vai depender, sim, do século onde você mora. Então, é pensar assim. Pensar saneamento é também dialogar sobre direito ambiental, sobre cuidado com o meio ambiente, e é pensar o colapso climático, porque assim, a Manguinhos alagava de 5 em 5 anos, agora é todo ano. Às vezes, 2, 3 vezes no mesmo ano. Então, com isso, essa população vai sofrer, não vai dar nem tempo de comprar o armário nessas lojas que vendem um armário mais barato. Não dá tempo. E aí, esse esgoto que não foi tratado vai voltar e aí vai adoecer, foi falado aqui, né? Saneamento é SUS, então vai impactar mais uma vez essa população. E aí, como é que a gente dialoga e as ações, como é que o comitê está fazendo, a rede está fazendo, o observatório está fazendo, mas são ações pontuais, né? A gente não vai conseguir
resolver tudo imediatamente. Mas é pensar, e esse espaço aqui, eu sempre gosto de falar assim, não é terra arrasada, é possível. A gente está lá na militância pela reestatização no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente se unir, fazer ações e mostrar que existem outras formas de pensar a lógica do saneamento diferenciado, principalmente nas áreas periféricas, né? Porque é sempre assim, vai ter que tirar as pessoas da casa delas, porque precisa rasgar a rua. Não, existem soluções baseadas na natureza que resolveria isso de uma outra forma. E aí, de qualquer forma, a gente está fazendo saneamento também nessas condições. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Rejane. A importância também, né, das mulheres aí militando dentro da área, né, do saneamento, que somos poucas, né, nesse contexto, né? Mas são as que mais sofrem também por esse contexto, né? Então é importante a gente falar também sobre isso, né, da importância de ter uma mulher também à frente do comitê de bacia, né, uma mulher negra. Então também tem esse papel, né, que acho que a Rejane traz também para a gente, que parabenizar o que é. Bem, gente, assim, sobre esse momento que a Rejane salientou aqui, né, de uma parcela da população, né, que está aí abaixo, tivemos uma grande chuva no último dia, né? Então as pessoas ainda estão enfrentando, né, essa questão de limpar a casa, quando passa, né, e são os moradores de favelas que são os mais atingidos e atingidas, principalmente as mulheres, né, que vão estar, geralmente são elas que ficam nesse papel de limpar, cuidar da família, né, fazer a comida. Então, são as mais afetadas por mudanças climáticas. A gente tem que destacar essa questão também social, né, de uma sociedade extremamente machista que a gente vive, né, onde as mulheres que sofrem os impactos climáticos, a gente falou ontem isso também aqui, né, os idosos, as crianças, né, que não têm como lidar, e a mulher tendo que lidar também com essa questão da responsabilidade, geralmente pelos idosos e pelas crianças também. Esse papel feminino, né, por isso que a gente trouxe aqui a exposição das artilheiras, tem um significado muito importante, né, das mulheres expressarem as suas angústias, né, as suas lutas, as suas dificuldades também diante das mudanças climáticas e do problema de saneamento. Né? Então, vou chamar agora o doutor João Roberto para poder fazer as suas intervenções. Né? Pessoal, bom dia. Tudo bem? Está gravando. Bom dia para todas as pessoas. Eu me chamo João Roberto, sou professor de Ciência Política da Unirio e também do programa de pós-graduação lá. E lá eu coordeno um grupo de pesquisa chamado Ecopol, Estado, Grupos Econômicos e Políticas Públicas no Brasil. E atuo na rede de vigilância popular e saneamento de saúde no Rio de Janeiro, que as companheiras aqui também participam, Rejane, Adriana e outras que estão aqui nessa nossa oficina aqui. Veja, pessoal, primeiro também agradecer esse trabalho que eu vou apresentar, é primeira mão para vocês, hein? É resultado de uma pesquisa realizada em parceria do Ecopol Unirio com a Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz, dentro de um projeto que envolve essa articulação da rede de vigilância. E aí, Adalto, seguinte, não passa não. Isso aí tá, pode deixar aí. O pessoal ir vendo o que eu estou falando, a apresentação aqui. Mas eu queria só dizer para vocês o seguinte, é em primeira mão uma pesquisa, que é o seguinte, porque a gente está na universidade pública e é para contribuir com a sociedade, né? E que a gente recupere a capacidade do Estado em fazer efetivamente políticas públicas, né? E aí eu falei, Adalto, para provocar, que é o seguinte, Adalto, eu tenho insistido, junto com outros e outras, que a gente tem que ir para cima dos agentes privados. A lei da tarifa social foi aprovada. Aí a Agência Nacional de Águas flexibiliza a execução dela. Pessoal, o Estado está capturado pelos agentes privados. E precisamos entender quem são. Simplesmente isso. Quem é essa galera? E eles têm um poder, existe uma palavrinha boa que é assimetria. Há uma desigualdade brutal de poder
entre a burocracia do Estado, a representação política, esse Congresso que a gente gosta de falar, esse Congresso que está aí, há uma simetria de poder deles em relação a esse poder econômico. E a gente não conhece esse poder econômico, a gente não estuda esse poder econômico e, portanto, não sabe enfrentá-lo. E a gente precisa enfrentá-lo. Não vai ser com a agência reguladora, não vai ser com luta dentro do Congresso aprovando lei, porque eles fazem a lei e mudam tudo. A gente sabe dessa história, Dalton. A gente ajudou a construir esse processo, eu não pelo saneamento, mas por outras áreas. Em 2018, a gente lançou uma pesquisa, quem são os proprietários do saneamento, no Fórum Alternativo Mundial da Água, que ocorreu aqui em Brasília, na UNB. Ano passado, não, foi início desse ano, a Fiocruz de Minas Gerais, com o Léo Heller, atualizou o estudo que nós fizemos em 2018 sobre quem são os proprietários do saneamento, mostrando, pessoal, o que aconteceu com o mercado de saneamento? O Adalto falou aqui, era menos de 9%, ele falou 9%, mas o setor privado, até 2020, controlava 6%, 7% do saneamento. Hoje está controlando metade, praticamente, do saneamento. Em 5 anos, depois da lei lá do Bolsonaro. Quem são essas empresas? A gente aprofundou o estudo. E aí, em primeira mão para vocês, hein? O que a gente fez? A gente abriu o capital dessas empresas, procurando ver se elas têm conexões entre elas, dos seus acionistas. E quem são eles? O estudo da Fiocruz de Minas Gerais desse ano mostrou que 95% do mercado privado está sob o controle de 5 empresas. A EGEA, Iguá, BRK, Equatorial, que comprou lá São Paulo, a Sabesp, que está como controladora da Sabesp, e Águas do Brasil. Quem é essa galera? Como eles estão relacionados, articulados? Primeira mão. Era para a sala estar cheia. Isso aqui. Então, pessoal, é uma provocação mesmo. É uma provocação para o PT, para o PCdoB, para o PSB, para o PSOL. Tem que ir para o andar de cima. Tem que atingir o agente econômico privado. Tem que começar a fazer ação política contra os agentes privados. Como, João? Primeiro, compreendendo quem são. Eles têm endereço. Não é fazer manifestação só no Congresso, não. É fazer manifestação na porta dessa galera. Pessoal, é um descalabro que ocorre. E não adianta produzir lei que eles mudam, eles regulamentam, eles detalham em favor deles. Tudo isso para aumentar a curiosidade de vocês. Então, vamos lá. Metodologia, a gente usou uma coisa chamada análise de rede social, que eu não vou explicar o que é análise de rede social agora, mas é fundamentalmente ver a relação entre os atores, entender as conexões, porque é na relação que mora o perigo. Aqui a gente não sabe quem se relaciona com ninguém aqui. Quem está conectado com quem aqui? A princípio não sabe, cada um é cada um aqui nessa sala. Porém, as relações dizem muito, e a análise de rede social permite isso. Então vamos para a primeira imagem. Em amarelo está a Iguá. BRK laranja está aqui embaixo. Estou tremendo. Equatorial está aqui, azul. Águas do Rio está aqui. Rio Mais Saneamento. Rio Mais Saneamento. A Rio Mais Saneamento está aqui, ó, pessoal. A Rio Mais, ela está desconectada da rede. A Águas do Brasil, ela é a única que não tem fundos de investimento internacional conectado a ela. Agora, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, a gente abriu o capital, vocês não estão conseguindo ver, a imagem realmente não está boa. Pelo menos aqui na projeção não ficou legal. Mas vocês estão vendo vários pontos. Esses são os acionistas que estão por trás dos grupos. A gente mapeou 245 acionistas com 972 conexões. O que eu quero chamar a atenção é... Passa, por favor, mais duas. Depois eu vou explicar essa. É aquela mesma imagem, eu circulei aqui, ó. Aqui são os atores de ligação. O fundo de pensão canadense, que é esse aqui, ó, que não dá para ler, mas esse é onde está o meu pontinho lá. O fundo de pensão canadense, ele conecta a Iguá com a Equatorial.
O Fundo de Pensão Canadense, ele é controlador da Equatorial, lá de São Paulo, e controla também a Iguá. Aqui nós temos, estão vendo essa outra bolinha? Essa outra bolinha é o Fundo Soberano de Singapura. Controla a EGEA, que controla Águas do Rio, e controla também a Equatorial. Isso significa o quê, pessoal? Significa que a Iguá, por exemplo, ela está conectada à EGEA através da Equatorial. Então, lembra? Eram 5, não eram? 5 que controlavam 95% do mercado privado. Mas por isso aqui, ó, por esse arranjo aqui, ó, onde você tem Iguá conectada diretamente à Equatorial e a EGEA conectada diretamente à Equatorial, você tem o que aqui? Na verdade, elas estão interconectadas, não são 5, né? Que controlam, são 3, né? Se a gente for por aí, né? Porque elas estão interligadas. Eu não sei se vocês sabem, a última notícia que saiu no Rio, Adão, é que a EGEA ia comprar Iguá. A EGEA vai comprar Iguá? Será que não tem o meio de caminho junto com a Equatorial? É disso que nós estamos falando, galera. E a gente vai ficar achando que a classe política, que está totalmente capturada por isso aí, vai dar conta? Os outros atores de ligação é o seguinte, esse aqui é o maior fundo de investimento global, BlackRock. Essa BlackRock, ela também controla a Equatorial. O controle da Equatorial é tipo pulverizado, mas é um controle efetivo, porque a Equatorial tem 5%, embora seja aparentemente pequeno, mas tem uma influência, porque todos têm mais ou menos esse tipo de tamanho, o resto está aberto aí na bolsa, né? Então você vê, a Equatorial tem BlackRock, tem o Fundo de Pensão Canadense e o Fundo Soberano de Singapura. A BlackRock, ela também participa indiretamente, aí por via de uma rede de acionistas da Iguá. E também participa, através de uma rede de acionistas, são esses dois aqui, da BRK. Então, se você pegar pela BlackRock, a BRK está conectada também à Equatorial, está conectada também à Iguá. Estão vendo aí o povo, o monstro, e é monstro mesmo, porque eles engolem. Um aspecto fundamental aqui, para a gente poder avançar, enquanto faltar 5 minutos, por favor. Tá. Então, está bem no momento para dizer o seguinte, são fundos de investimento estrangeiros. Então, não é só essa rede complexa que conecta os gigantes do saneamento. Mas quem são eles? São instituições financeiras. E o que é uma instituição financeira? Lucro. É mais do que lucro, pessoal. É rentabilidade imediata. Não é lucro na perspectiva, por exemplo, porque lucro você pode ter no curto, no médio ou no longo prazo. Essa galera não quer longo prazo. E como é que vai investir em saneamento? Porque a gente, apesar dos avanços que o Adalto colocou, a gente sabe que existe um déficit de infraestrutura de saneamento absurdo. É um investimento que tem que ser público, ele é de médio e longo prazo. Essa galera é de curto prazo. Então elas vão mudar as regras, elas vão impor financiamento público, elas vão fazer o diabo para conseguir essa rentabilidade de curto prazo. E aí, galera, de novo, não dá para ficar olhando só para a classe política e para a burocracia do Estado. A gente teve como representante dos funcionários da SEDAI no Conselho de Administração, né, o Jorge Briard, o cara tem 42 anos de SEDAI, o que ele falou para a gente anteontem numa reunião, pelo amor de Deus, cai a República, eles fazem de tudo, pelo amor de Deus, aí o que a gente mapeou também? Vamos lá, a gente mapeou a rede de dirigentes. Quem são eles? A gente fez, pode passar, por favor. Não está aparecendo ali, né? Mas a rede de dirigentes, a gente olhou a trajetória acadêmica. Aí, no caso, a gente pegou, só para vocês saberem, aqui em cima é a SEDAI, aqui é a Rio Mais Saneamento, aí isso é o caso do Rio, tá? Não é nacional, só o caso do Rio. SEDAI, Rio Mais Saneamento está nessa área, aqui está a Iguá e aqui embaixo a Águas do Rio, a EGEA. Vocês veem, FGV, a Fundação Getúlio Vargas, é a principal
fonte de informação acadêmica dessa galera. Lembrar que a FGV, vou olhar para lá, neoliberal. Ou seja, forma a galera para extrair do negócio. Você tem aqui uma outra instituição que é esse IBGC, Instituto Brasileiro de Gestão Corporativa, que é a mesma lógica. É um instituto que surgiu em 95, que é para formar a galera, os dirigentes, para extrair o máximo de riqueza do povo, da classe trabalhadora, dos trabalhadores da água do rio, das tarifas de água, aprender a formar, pode ser não, mas quase isso, do povo. Pessoal, isso tem que dar nome aos bois. Então, a gente foi ver a trajetória acadêmica dos dirigentes. Só para vocês saberem, a gente também, vamos ver agora os outros pontos. O que eu ia falar é quantos pontos tem aí, mas está no outro slide, eu não vou voltar, não, para não dar perder tempo. Vamos para frente. E aí a gente vai ver agora a trajetória líquida que faltou completar ali, quando salva, né? Dá problema. Mas é a trajetória privada. Onde essa galera trabalhou antes de estar como dirigente, né? Qual é a trajetória dela? Então você vê Vinci Partners, tudo instituições financeiras, né? A Gerdau tem uma conexão importante, 6 dirigentes estão ligados a Gerdau, ou seja, na sua trajetória profissional. Vinci Partners, CPP Investments, esse CPP Investment é o fundo de pensão dos servidores públicos do Canadá, que a gente sabe controla a Iguá e a Equatorial, a Carioca Engenharia. Além deles, a galera passou também pela Ernst Young, que é uma gigante da auditoria das empresas, então, pessoa que acumulou conhecimento em contabilidade empresarial, Ambev, Banco Santander, Itautec, JP Morgan Chase, JP Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo, né? E Corsan, que estão entre as 10 entidades privadas com maiores conexões, tá? Vamos agora ver a trajetória pública dessa galera. Redirigente de trajetória pública. Como aqui está a SEDAI, você tem aqui a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, muitos trabalharam na Secretaria e agora estão na SEDAI. Governo do Estado, aqui é a Caixa Econômica Federal, também ligados ao pessoal da SEDAI e, obviamente, outros órgãos do Governo do Estado. Mas chama atenção aqui, ó, próximo, o BNDES. O BNDES tem 6 conexões aqui no meio, ó, fora da SEDAI. Isso aqui é conexão de agentes, seja aqui da Iguá, da Rio Mais ou da Águas do Brasil, ligado ao BNDES e ao Banco do Brasil. Então, você vê que existe essa questão de pessoas que saem do setor público para o setor privado, que a gente chama de porta giratória, né? Diferentemente do setor privado, o setor público possui uma distribuição mais equilibrada de PIB, com 137 conexões com instituições e 140 com o setor privado. Então, você vê que essa galera, principalmente do BNDES e do Banco do Brasil, foi do setor privado, vieram se tornar dirigentes de empresas, de concessionárias privadas aqui. Vamos lá, mais um dado. Aqui, pessoal, quem é a galera mais poderosa? A gente deu nome aos bois. Essas informações são públicas, galera. A gente vai publicar isso, a gente já produziu o artigo, inclusive está submetendo a galera do grupo para avaliar o artigo, mas essas informações são públicas. O cara mais, como é que a gente usa a palavra? Mais poderoso é o Gerson Kellman. Ele tem 40 conexões dentro da rede de dirigentes. É a pessoa de maior centralidade com grau de 40 de conexão. Eu peguei ele só para exemplo. Foi presidente da Agência Nacional de Água, diretor-geral da ANEEL, presidente da Sabesp e do Grupo Light. Atualmente compõe o Conselho de Administração de inúmeros empregos, incluindo a Iguá Saneamento. O cara vale ouro, né? Vamos conversar com ele. E aí, rapaz? Conta para nós a sua história. Rapaz, não, ele é mais velho. Então, aqui estão os 10 destacados com maior conexão. Vai de 40 a 23. Esse Paulo César aqui é dos 10, o que tem a menor conexão, 23. Mas vai de 40 a 23. Já está acabando, vamos lá.
favor, Adalto. Aqui, pessoal, a gente fez uma maior conexão pessoa a pessoa. Como assim pessoa a pessoa? A pessoa se liga, por exemplo, eu me conecto com a Adriana porque ela participa da rede e eu participo da rede. Então, é conexão pessoa a pessoa. Quantas conexões a gente compartilha em termos de instituições? Aí pode ser acadêmica também, acadêmica e privada ou pública. Aí o principal aqui é o Paulo Roberto França, sei lá o nome dele, e Vanderlei. Eles se conectam em 8. Isso é uma coisa que a literatura chama de interlocking directories, diretorias interligadas. Ou seja, eles são 2 conselheiros da Equatorial, só que eles atuam na VEG, na Odontoprev, na Triunfo, né? E agora também no Conselho Fiscal da Petrobras. Pessoal, essa é rede de poder. P-O-D-E-R. O que rola nesses conselhos? Hiperconectados. E as figuras são essas que estão aí. Né? A gente pegou um outro exemplo aqui do Itaú, né? Vocês sabem que o Itaú é um dos controladores da EGEA, né? Da Águas do Rio. Rodolfo Vilela, família Vilela, do Itaú, e Guilherme Tadeu, peso 7. Ou seja, eles têm 7 contatos. De engenho d'água, isso é um exemplo de recorrência intraconglomerada. Eles participam dentro do conglomerado do Itaú. Ou seja, eles participam da Dexco. O que é a Dexco? É a antiga Deca, né? Deca não, Donatex, empresa, e vai acabar. A EGEA, participam também da EGEA Saneamento, e obviamente do Conselho, e da Alpagatas. Todas são empresas onde o Itaú tem controle. Bem, pessoal, isso aqui são os principais flashes da pesquisa que a gente produziu. Claro que tudo isso que eu estou falando aqui está escrito em 45 páginas do relatório dessa pesquisa. E aí eu vou ler as considerações finais. A complexidade e a aglomeração da rede de acionistas se mostra um enorme desafio para a regulação pública, tamanha assimetria de recursos, informações e poder compartilhados no interior dessa rede intercorporativa, quando comparados com a capacidade estatal instalada para regular o setor. Não por acaso, constata-se que os aparatos regulatórios institucionais do Estado vêm sendo capturados por tais redes intercorporativas, tornando-os não apenas incapazes, não é só uma incapacidade do Estado, mas o Estado ele se torna contrário à garantia do direito público, no caso aqui, do direito humano à água e ao saneamento. Obrigado. Como a gente vê a partir desse estudo, não podemos ser inocentes, né? O mundo capitalista, bem como foi colocado nas considerações finais, tem capturado as pessoas, realmente o setor público, para extrair cada vez mais lucros para as empresas transnacionais, né, que estão explorando hoje o saneamento do nosso país. Então, assim, se nós, enquanto população, né, não nos colocarmos vigilantes nesse processo, vamos ser engolidos, né? Não há natureza que seja sustentável dentro desse processo. Precisamos agir, por isso que a importância estratégica do nosso encontro está aqui hoje, porque isso afeta diretamente a saúde das pessoas, isso afeta o modo de vida, o bem-viver das pessoas nesse planeta. Então, a gente precisa realmente estar fazendo alguma coisa. Alguém quer fazer uma colocação? Bom, primeiro, professor João, a gente é parceiro, né, de rede. Me apresentar, eu sou Sueli, sou do Movimento Agentes de Barragens. E primeiro, parabenizar o professor João, porque a gente tem, dentro das construções, né, das nossas pesquisas, muitas vezes a gente se dedica a estudar e a compreender as relações dos pobres, dos vulneráveis, dos atingidos, dos sem terra, e não se dedica a estudar os poderosos. E essa colocação que você colocou agora, que são relações de poder, quando a gente está falando na construção da luta política, a gente compreender quais são essas relações, onde a gente tem que atacar diretamente nessas relações com as empresas que são construídas por pessoas, mas que são as empresas em síntese que a gente tem que atacar como os nossos inimigos, faz com que a gente tenha
uma melhor visão sobre quem são os nossos inimigos e quais são os espaços que eles estão colocados, quais relações eles vêm construindo. Então, eu acho que esse estudo vai trazer para nós também, na construção da nossa luta política, uma melhor visibilidade do que fazer, de como atacar as relações. Então, eu queria parabenizar e trazer esse elemento, né, que para nós, para a gente conseguir, enquanto movimento, em todas as relações que a gente vem construindo, né, enquanto MAB, de atacar as empresas do setor de mineração, quando a gente fala do saneamento, esses estudos são essenciais para que a gente possa atacar os nossos inimigos de forma certeira. Um palestrante, que é o Felipe Bracatoni, por favor. Oi, gente, bom dia. Muito bom, queria agradecer primeiro a Adriana, o evento está lindo, a discussão da vigilância popular, os congressos da Brasco estão aparecendo, é recente. Eu lembro de estar no congresso se não me engano, foi de planejamento, que foi em Fortaleza, e já teve a primeira mesa de vigilância popular, e agora a gente está vendo as oficinas aqui, essa oficina acontecendo, então isso aqui é um momento muito rico, histórico, para a gente discutir. Eu sou o quarto aqui, eu fico fritando, estava fritando aqui com as apresentações aqui do Abraço, da Regiane e do João. A gente faz o roteiro e fica ali prestando atenção, a gente até esquece o que vai falar, porque mexe, né? Você vê que são elementos aqui que são muito importantes para a gente abordar. Então, assim, rapidamente, me chamo Felipe, sou professor da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz. A gente é uma unidade científica que faz formação de técnicos de saúde, mas no seu conceito ampliado. Não só aquele técnico que é o técnico laboratorial, mas é o técnico também dos movimentos sociais. A gente é uma unidade que o nosso nome tem Joaquim Venâncio. É um técnico negro que não foi formado, mas ele tem um papel fundamental na história da instituição da Fiocruz, o papel de Joaquim Venâncio. Então, a gente traz isso para reconhecer. Estou começando fazendo essa introdução, que isso me diz muito do olhar que trazer aqui numa ação coletiva, que é a ideia de discutir as experiências do participatório de saúde e ecologia de saberes, que é uma ação de vigilância popular, que é um grupo que se estruturou, a gente começa por dentro da Fiocruz, mas a ideia é que é um grupo que tem, acima de todos vários coletivos nacionais, está o MAB, está o MST, tem vários outros movimentos que atuam dentro desse coletivo. Então, eu fiz aqui uma ideia, assim, que como eu me apresento como escola politécnica, esse ano, até para a gente já entender, já começando a discutir a vigilância popular, a gente tem algumas ações de formação acontecendo no país. Então assim, foi um ano muito feliz. Até estava brincando com o André, que estava aqui ontem, foi um ano muito feliz para mim, né, na perspectiva de formação. E é difícil ter um ano feliz, eu botafoguense já tive um ano passado feliz, né? Então, assim, esse ano conseguiu ser mais feliz, eu comecei a discutir e participar da formação com o povo, entender o projeto AGEPOP SUS, que é a formação de educação popular e saúde, e junto com o André, que estava aqui falando ontem, a gente fazendo Cria Saúde, discutindo vigilância popular em 5 favelas na cidade do Rio de Janeiro. Então, acho que isso a gente vê que são questões que são estruturais, a questão da luta de classe que está ali, entendeu? Tudo que a gente vem discutindo aqui é luta de classe. Então, assim, quando a gente vê, e aí a gente ia para a Amazônia fazer a discussão lá com o Roger Pop SUS, e aí tinha ela até me mandou mensagem hoje, que ela virou minha amiga, uma liderança quilombola, a Maria Tereza, ela olhava para mim e falava, na primeira aula, ela falava, vocês do Rio de Janeiro vêm falar aqui, vêm ensinar a gente sobre a Amazônia, é isso mesmo? Eu falei, calma, que a gente não vai ensinar vocês sobre a Amazônia, vamos discutir luta de classe, porque a luta sua aqui é a mesma luta que eu vejo lá no Rio de Janeiro. É a mesma luta que eu vejo em vários estados aí que a gente vai percorrendo. Então, assim, essa forma de experiência que a gente percebe que a gente está na mesma luta, apesar de ter mais temas ou então questões que vão se apresentar de forma diferente. Esse ano, por exemplo, eu fiz curiosamente, eu fiz uma viagem que a gente foi para o Vale do Taquari,
para ver, que era foi um representante da ONU, para fazer uma visita para ver como é que estavam as questões lá dos atingidos daquela que vocês viram, né? Acompanharam. É difícil até dar nome, porque como eu vi pessoalmente, hoje é difícil até dar nome do que eu vi, né? Não vi nada parecido com tamanho colapso, que era no Vale do Taquari. Então, estava lá do lado, a gente estava discutindo até um pouco de vigilância popular, entendendo. Aí, dessa mesma forma, eu saí de lá e fui para Porto Velho, que estava o Mário lá, de novo, já discutindo a seca. Entendeu? A seca, e aí você via a vigilância popular sendo discutida, técnicas diferentes, saberes diferentes, mas é aquela velha luta de classe que está ali, entendeu? Para fazer o povo ter autonomia, o povo ter protagonismo. Né? Então, assim, essas possibilidades de ensino, elas dão, que na vigilância popular, hoje na escola politécnica, da gente entender, avançar e cada vez mais discutir todas essas questões. Eu ontem aqui, até quando fala de roteiro, estou parecendo até aqueles apresentadores de TV de domingo, né? Isso aqui. Mas o roteirinho que eu saí ontem aqui, passado, que a gente estava vendo as discussões, falei, eu vou escrever um roteiro aqui, vou rever. Então, assim, aí eu trago aqui, que também já foi citado, a questão da derrubada dos vetos do presidente Lula, e eu não sei nem nomear se é um novo marco do licenciamento ambiental, se é o desmonte ou que vai se transformar o licenciamento ambiental nesse país. E aí eu faço já uma reflexão. Quando eu estava estudando vigilância popular, dentro desse processo, já que dentro do participatório, a gente fazia uma discussão seguinte: a pandemia explodiu casos de movimentos sociais que estavam fazendo vigilância popular na pandemia. Por quê? Você tinha vários processos de atravessamentos dos corpos do povo que precisavam se proteger e já não tinha mais a quem recorrer. Então, a gente discutia lá no participatório que, na pandemia, você tem uma explosão de movimentos que foram dialogar com a vigilância popular e que começaram a fazer e desenvolver ações. A gente viu várias aqui, de contar casos de Covid, fazer redes de solidariedade, etc. Eu acho que agora a gente vai ter uma nova explosão que vai ser por conta desse licenciamento ambiental. Eu acho que, assim, vou citar aqui, até eu vi aqui que já é nome de uma das salas, o Carlos Walter Porto Gonçalves, ele falava desse modelo do agro, carbono, fóssil, negócio. Né? Imagina o mapa do João, se a gente pegar as interrelações desse povo, entendeu? Porque quando a gente sabe conversar, é o que mais vê, quando chega um participatório lá para conversar, os movimentos, eles falaram o seguinte: o que é saúde para vocês? Aí ganhou uma frase: saúde é a capacidade de lutar contra o que nos oprime. E a discussão era: se a gente tem saúde, a gente pode lutar. Se a gente não tem saúde, isso até é negado, né, essa luta. Então, assim, quando os movimentos eles vão fazendo essa discussão, é o que é frente ao que o João apresentou aqui, dessas interligações, entendeu? Que vão oprimir diretamente o povo nos territórios. Você chegar lá, você vai ver... eu vi muitas histórias a gente fala de felicidade, mas também, assim, eu vi muitas histórias pesadas de assassinatos no campo, de processos, de pessoas que tiveram que sair das suas localidades, que não tem mais, por conta do enfrentamento a esses poderosos, dessas relações de poder, e é o que está diretamente. Não é à toa que hoje na Amazônia é difícil você comer um peixe sem mercúrio. Entendeu? E isso a gente está discutindo um modo, entendeu? É um modo de produção capitalista. Não tem outra forma da gente não discutir que seria que o que Mesaros chamava há muito tempo, que é a crise estrutural do capital. Entendeu? E que essa crise está sempre sendo reproduzida, e isso é o que está fazendo o adoecimento do povo. Então, esse grupo, gente, que eu venho aqui, do participatório, ele vem nessa lógica de fazer uma incidência em cima dessa crise estrutural. A gente fazer um diálogo, que quando você coloca em rede, tem a rede de saneamento, por ser uma rede, eu acho que vai vivenciar, mas quando você está em rede, entendeu? O problema do mar pode ser o mesmo do MST, dependendo do território. Então, quando você junta os dois ali e vão conversar, a questão por exemplo, lançamento de pulverização aérea de agrotóxicos.
A gente está falando de pulverização aérea, de agrotóxicos que estão contaminando leitos de rios, entendeu? E assim, e você está trazendo doenças associadas. Então você vê um território, por exemplo, lá no participatório, que está discutindo a questão da pulverização, que teve morte de abelhas, era um movimento que teve uma produção de mel, e que num dia depois teve pulverização aérea, as abelhas todas morreram, então você perde a sua reprodução, é um movimento que estava produzindo mel ali para a sua existência, com um movimento também que estava percebendo que você tinha o nascimento de problemas de saúde já em fetos, de fetos que estavam nascendo em áreas que estavam com pulverização aérea com agrotóxico. Então, quando você coloca o povo para conversar e o povo para vigiar, porque a conversa você já vai em cima de como é que a gente produz indicador para isso. Né? Então, assim, dentro desse participatório, como é que a gente discute indicadores para isso? Porque a gente vai aprendendo que na experiência de ação do outro movimento. Né? Então, assim, lá no participatório tem essa questão, por exemplo, eles falam do protagonismo popular, é o povo não sendo o coadjuvante. Então, aí a gente vai diferenciar a pesquisa, não é a vigilância popular, até estava fazendo uma discussão, aí sai, eu estou no mesmo, não é um hotel, mesmo coisa de parte, que não tem café da manhã, que o André que falou ontem, a gente foi discutindo isso no carro, porque tem a vigilância em saúde, que tem a participação social na vigilância em saúde, que tem que ser fortalecida, e tem a vigilância popular, entendeu? E que a participação social é o foco, é o protagonismo da ação. Né? Então, quando você coloca em rede, coloca em reuniões para tomar decisões coletivas, trazendo essa troca de experiências, a gente coloca, a gente vai. E aí tem outro pilar que é fundamental, é o diálogo de saberes. Né? É a ecologia de saberes que os movimentos eles discutem, que a ideia é como é que a gente dialoga um saber com o outro. Como é que a gente dialoga com saberes científicos com saberes populares? E no plural, tá, gente? Porque senão a gente cristaliza. Porque saber científico são vários. Né? A gente tem os mais neoliberais, os mais críticos, ciência crítica, entendeu? A gente tentou, os saberes científicos vão ter várias abordagens distintas, assim como os populares, né? O todo saber popular, a gente vai ter vários saberes que vão dialogar, por exemplo, os saberes dos indígenas, os saberes dos quilombolas, os saberes dos movimentos da luta no campo. Então, são vários saberes distintos. Eu estava falando até numa turma que a gente precisa dialogar todos os saberes possíveis, inclusive, por exemplo, dos bezedeiros, dos preto velhos e de todo mundo, porque na hora que a gente adoece é onde o povo está procurando saúde. E assim, não é deslegitimar, é você não ter uma relação que seja assimétrica, né? É uma relação que seja dialogada. Então, dentro desse processo, do participatório, a gente foi discutindo, a gente fez um guia. Eu cheguei a correr atrás para ver se eu consegui umas 20, 30 para trazer, eu não consegui a tempo, mas é um guia, está na internet, se vocês botarem guia, vigia, povo, vocês vão ver um guia que foi, a gente cita que foram 220 mãos, né? Porque são 104 autores, e que dentro desses autores a gente colocou tanto o pesquisador quanto o membro do Ministério da Saúde, o membro das secretarias estaduais, com o povo ali, de igual para igual. Todos são autores desse guia, que até porque o guia é produzido das reuniões, e depois a gente fez algumas oficinas já nos territórios para ampliar também. Então, assim, eu, por exemplo, vou citar o que eu mais acompanhei de perto, que é o do Rio de Janeiro, que é o coletivo Marta Trindade. O coletivo Marta Trindade eram jovens de 16 a 18 anos que estavam indo de frente para a PKCSA, que é uma siderúrgica que foi instalada dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, para você ver como é que o capital se estrutura. Essa siderúrgica ela foi uma planta industrial que foi negada na Alemanha. Então, o que a gente faz? Não, vamos mandar lá para o sul global e vamos construir ela entre as duas maiores cidades do Brasil. Não tinha nem possibilidade. Assim,
Então, assim, aí você vê que tem coletivo de jovens que vão para o enfrentamento, entendeu? Aí eu fui lá em Santa Cruz para a gente fazer uma reunião, chamando os pescadores, porque o problema não vai ser os jovens conseguirem capitalizar e mobilizar. E foram pescadores, foram membros de associações comunitárias, membros de igrejas. Então, a gente fez uma reunião coletando as informações, as discussões, e foi para o guia, tudo que foi. A gente sistematizou isso e foi para o guia. Então, tudo que vocês vão ver no guia é resultado de oficinas populares que tiveram essa lógica da gente avançar e discutir a vigilância popular e como foi possível. Por exemplo, e aí, no participatório, nesse coletivo, ele vai se articulando. Aí você vê que tem outro movimento de juventude em Açailândia, no Maranhão, está no enfrentamento também com uma siderúrgica. Então, quando você vê eles conversando, trocando como é que foram as ações de comunicação popular, ações de enfrentamento, ações vamos dizer, de articulação com os saberes, ou até processos entre eles, que aí é o fruto desse participatório que a gente vê que dá certo, né? Que é prazeroso você estar nessas reuniões. E aí, gente, assim, o participatório ele andou um pouquinho, a gente está seguindo um movimento. E aí, agora, aí o Fernando virei e falou, tá bom. Eu estava correndo, achando que já estava. E o Fernando também, eu conversei com ele falou, mas fala também do guia de vigilância popular em saúde e emergências climáticas. Porque o que o povo lá discutindo pensou o seguinte, estamos com medo dessas emergências climáticas que estão acontecendo. A gente está enfrentando coisas no território que a gente não se enfrentava antes. Entendeu? As cheias do rio Amazonas, quer dizer, do rio não, da bacia, vamos dizer, foi uma das mais severas que os movimentos vivenciaram. Isso foi falado por eles. Então, o que a gente começa a discutir lá entre os movimentos? Que dentro dessa perspectiva a gente precisa também ter um pouco de incidência e vigilância que o Estado não dá, uma vigilância para atender, para lidar com esses eventos. Né? Aí eu vou dar, por exemplo, lá o MST tem no acampamento Nova Santa Rita, lá no sul, tiveram a questão da enchente lá, né? Que a gente acompanhou, já citei aqui. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma estação climática para conseguir captar e ter um mínimo de previsibilidade, entendeu? De um evento climático desse porte de chuva. Então, assim, por exemplo, eu estava vendo na região lá do sul, ontem já teve uma chuva de granizo também, que eles estão alegando que também uma chuva que não tem precedente pela época do ano que nós estamos e que caiu lá. Então, assim, esses processos, eles já são de movimentos, eles buscando fazer uma incidência em cima desses momentos de emergência climática. Você citou do NAB, a questão, eu lembro que foi citado lá também a questão do controle dos rios, né, da vazão dos rios. Então, tem outros processos que vão passando nesse caminho lá do participatório. E aí, gente, a gente vai dialogando muito com o Paulo Freire nesse aspecto. Assim, é uma vigilância. Os movimentos trazem algo muito bonito assim, de ver. Então, a gente vai dialogando com o Paulo Freire, percebendo, né, que a gente tem que articular anúncio e denúncia, como o Paulo Freire sempre, trazia isso. E aí lá, estava em Macapá, aí com os movimentos. Aí chegou lá, a gente fez uma lista, aí falando SUS, aí falava sobre o SUS. Aí começamos a roda. Aí começou, não, porque, o SUS aqui é complicado demais, não sei o que, não sei o que. Aí o outro, o SUS aqui é complicado demais, meu familiar não conseguiu, o SUS é complicado demais. Aí quando já estava no 8º, aí eu falei, gente, por favor, gente, assim, a gente estava fazendo a mística pelo SUS. A gente começa uma aula para falar do SUS, e eu só estou vendo aqui denúncia, cadê os anúncios? Porque se vocês estão falando aqui, eu vou achar que a solução é acabar com o SUS. Aí a gente procurava. Ele, não, que isso? Aí começa, né? Não.
Mas aí começa a ver a coisa. Então, essa relação entre anúncio e denúncia, na mesma perspectiva que que os movimentos vão produzir indicadores, né, que sejam os indicadores que a ciência já produz, os indicadores que o Estado deveria produzir, às vezes não produzem, e os indicadores que os próprios movimentos possam produzir, entendeu? Para denunciar o problema, ou o que está adoecendo os corpos, a gente também tem que produzir indicadores de anúncio, né? Porque, assim, a gente vai ver em vários territórios o que o território nos anuncia como potência, né? Por que aquela horta comunitária, agroecológica ali não é um anúncio, por mais que a gente esteja discutindo uma questão, por exemplo, de saúde mental, sabe? Pode ser coisas que a gente possa conectar, né? Então, assim, todos esses anúncios. Então, dessa perspectiva do anúncio, a gente começa a ver, por exemplo, se a gente tem uma juventude que num território de milícia, uma grande siderúrgica, está se surgindo, isso para mim é o maior sinal de anúncio. Né? É o maior sinal de anúncio, porque assim, são jovens que estavam na escola. Né? É engraçado que hoje uma jovem está fazendo doutorado em física, aí encontrei com ela falou assim, eu estou produzindo aqui um material que vai pegar porque a empresa, lá, nesse caso do Santa Cruz, o que eles fizeram, né? Do que é um anúncio, né? Os jovens conseguiram reduzir, atrasar o tempo de dar licença de operação, aí, como é que esse veto, por isso os vetos e a proposta conseguiram atrasar a licença de operação da empresa, e a empresa teve que fazer umas articulações na planta industrial. Então, ela está jogando material particulado para o ambiente ainda, né? Acho que a cidade do Rio de Janeiro respira esse material, e só que esse material, eles botaram só maior quantidade com um tamanho menor, para burlar o que o Estado já estava captando ali. Então, aí ela estava nessa insurgência. Isso é anúncio, né? Isso é anúncio. Para, gente, assim, esse processo para fechar, esse processo que Paulo Freire da articulação, e eu aprendo muito com os movimentos, e o que eu estou falando aqui não é Felipe lendo, professor, não, é Felipe escutando, sabe? Tudo que eu estou trazendo aqui de filosofia popular, escuta. Então, assim, os próprios movimentos falavam assim, eles falavam, precisamos enfrentar as situações problemas, a situação limite, né, nos nossos territórios, como o Paulo Freire mesmo dizia lá no processo de ensino, para que a gente pudesse produzir inéditos viáveis. Né? E aí a ação da vigilância popular, ela vai muito nesse sentido. Né? A gente tem na ideia quais inéditos viáveis a gente vai produzir. Onde a gente quer chegar. Né? Então, assim, fica um pouco com uma mensagem, e aí a gente pode conversar, tá? Se tiverem dúvidas, e aqui também no evento, a gente pode bater mais. Obrigado. Obrigada, Felipe. Muito interessante essa sua colocação, né, da gente, sempre quando for falar, principalmente da vigilância popular, né, sobre a questão das denúncias, a gente também fazer os anúncios, né, principalmente em relação ao SUS, né, a gente sabe que o SUS tem uma série de problemas, por isso que a gente quer, na nossa moção de apoio ao SUS, justamente trazer essas questões das nossas denúncias, que a gente quer que o SUS melhore, né, sempre é possível, mas a gente não pode esquecer. Essa geração talvez mais jovem, não vivenciou sem o SUS. Tá? Chegaram aqui com o SUS existindo. Mas quando o SUS não existia, a gente sabe muito bem como que a população brasileira passava em relação à saúde. E como outros países, né, veem na nossa perspectiva do SUS a importância de termos um sistema público. Né? De você reivindicar, por mais difícil que às vezes é difícil muitas pessoas acessarem. E a gente sabe também que o acesso ao SUS acaba se tornando como o acesso ao saneamento, né, de uma forma desigual. Então, para a gente tornar o SUS cada vez mais democrático e ele servir principalmente a essa lógica, né, de inverter, é igual a universalização. A gente quer que a universalização comece por quem mais precisa. Né? E o SUS também, ele tem que atender principalmente a população que mais precisa, que não consegue pagar por um serviço público um serviço de saúde, né? Então, foi muito importante essa sua colocação, essa experiência também, né, do Vigia Povo, né? A gente tem aí
um grupo da Fiocruz trabalhando com Vigia Povo, que é a dinâmica do pessoal começar a pensar na vigilância. O Ondas também traz essa perspectiva de uma vigilância também trazendo a academia para apoiar os movimentos sociais, apoiar as lutas com dados que suportem as nossas causas, né? Que apontem direcionamento para políticas públicas. Então, cada vez mais é necessário que a ciência também ela trabalhe, ela tem um papel, né, do conhecimento e servindo o povo, né? Servindo as lutas populares, servindo a vigilância popular. Né? Então, no momento que a gente traz uma perspectiva do encontro, por exemplo, com a Abrasco, que é o principal, né, encontro de saúde coletiva da América Latina, a gente pode até dizer do planeta, que trabalha na perspectiva da população mais carente, a gente trazer a vigilância popular é muito importante nesse momento. Por isso que a gente fala que é um momento histórico, é o primeiro evento que a gente tem. A gente espera, nas próximas edições, né, do Abrascão, ter um encontro sempre pré-congresso, né, em que a gente começa, como o Rafael falou, começar pequeno às vezes é interessante, porque você começa dali pensar sobre a luta. E à tarde a gente vai trazer essa questão de um grupo de trabalho, que quiser também a gente faz reuniões virtuais para a gente, dentro dessa semana agora, a gente, enquanto está acontecendo a prática também, a gente se organizar para fazer a nossa moção, né? Eu já fiz uma minuta de moção com o grupo de pesquisa da gente, a gente trazer na moção os elementos que foram abordados aqui dentro do nosso encontro, para que essa nossa moção de solidariedade, ela atinja os territórios também, né? Ela chegue de alguma forma com uma moção que ela provoque, né? Ela traga uma provocação política também, né? De quem faz e quem trabalha em prol do SUS. Obrigada. Meu nome é Elton, estou ligado à Fiocruz de Belo Horizonte. Nós estamos aqui ao lado também com a problemática de saneamento, mas saneamento indígena. E a minha proposta seria, talvez, na nossa moção, contemplar o apoio ao plano do saneamento indígena, ou então a carta que o Alexandre propôs que eles vão assinar. Começa a carta, então deve trazer, provavelmente. A gente conversado lá, talvez a gente integrar, né, nessa rede. Muito obrigado, era só isso mesmo. Cumprimentar as belíssimas posições. Muito importante que você colocou, porque, assim, fortalecer as lutas, né, principalmente dos povos originários, assim, eles tiveram um papel fundamental na COP30. Acho que, assim, se a COP30 serviu para alguma coisa, principalmente a cúpula dos povos, foi na perspectiva dos povos originários. Eles marcaram a presença, provocaram, foram para a imprensa internacional, no sentido de parar nos olhos, sabe? Então, assim, teve essa luta da delimitação de algumas terras indígenas que não estavam, né, contempladas. Então, eles provocaram. Isso foi um momento de luta. Né? Foi para a rua, na marcha causada. Então, foi muito importante esse momento. E dentro da Abrasco também, esse espaço, né, de tê-los aqui, muito importante. Né? A gente soma eles. Inclusive, a gente chamou também um grupo de povos originários daqui de Brasília para estar com a gente, mas a gente depois falou, não, vão para esse evento, porque é um evento temático mais voltado para, né, não que a gente não contemple aqui na vigilância popular, mas pelo contrário, você vai que o Alexandre vai vir aqui também. A gente começa 1h30 com o Alexandre Pessoa, que é o nosso companheiro também da Fiocruz, que está coordenando esse grupo do projeto dentro da presidência, né, voltado para estudos dos nossos povos originários, e a academia também servindo a esse propósito. Então, muito bom você ter lembrado aqui, para a gente não esquecer de juntar nessa nossa moção, né, que vai ser uma moção de apoio. Acho que a gente tirar uma moção que leve para a plenária final, né, algo que saiu do pré-congresso, também é muito positivo. Né? E eu falo assim, o grupo que está assinando a nossa inscrição aqui está fazendo história, né? História dentro da vigilância popular, dentro da saúde coletiva. Né? Então, eu agradeço muitíssimo a vocês que estão aqui hoje. Gente do céu.